Boa tarde a todos e todas, né? A gente vai dar início aí a mais uma edição do Colóquio da Graduação. É com prazer que a gente vai abrir essa edição com a nossa amiga Gleice Cristina, aqui do curso de Bacharelado em Matemática, né? Entrou no curso em 2019.1, não foi isso, Gleice? Isso. E hoje ela vai dar uma palestra, né, falando sobre alguns tópicos iniciais aí de álgebra abstrata, né? Então, vamos lá. Eu passo a bola aí para você, Gleice. Muito obrigada, Guilherme, pela apresentação. Boa tarde a todos. Então, bem-vindos aí. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu vou perguntar agora se vocês vão estar me vendo, tá bom? Tá compartilhando aí? Tá sim. 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 Ok. Eu vou falar um pouco sobre tópicos iniciais em álgebra, tá? E eu dividi aqui a apresentação em 4 tópicos. Primeiro, a origem da álgebra moderna, algumas estruturas algébricas, congruências e anéis quociente, e alguns campos de estudo de álgebra, tá? Então, essa palestra, né, como o resumo diz, ela é de caráter introdutório. Eu vou só introduzir algumas estruturas algébricas, falar um pouquinho, né, de cada uma delas, as principais que a gente estuda no início do curso de álgebra. Bom, a origem da álgebra moderna. Na álgebra clássica, os esforços estavam concentrados, né, no estudo das equações polinomiais e sistemas lineares, né? Porque os egípcios, eles já sabiam resolver equações simples, e um pouco mais tarde, né, os babilônios já conheciam o método para resolver equações de segundo grau, né? Nos livros de história da matemática, né, de álgebra, contam isso. A partir do século XIX, surgiu fortemente a necessidade de entender as operações matemáticas e formalizar toda a sua axiomática, né? Então, os antigos, eles estavam, assim, mais preocupados em resolver as equações, né? Obter resultados para usar no dia a dia, né? Não estavam tão preocupados, assim, com as operações matemáticas em si, né? A formalização das operações matemáticas, né? Então, a grande passagem da álgebra clássica para a álgebra moderna se deu justamente por esse fato, né? Como eu coloquei aqui em vermelho. Agora, estamos interessados em estudar as propriedades que as operações verificam, sem se preocupar tanto com a natureza dos elementos. Então, o Dedekind, ele introduziu inicialmente o conceito de anel. Para quem não conhece, tá? O Dedekind, ele foi um matemático alemão bastante famoso, né? Ele contribuiu na fundamentação dos naturais e na teoria algébrica dos números. Ele é muito conhecido, né? A gente que faz matemática, no primeiro ano a gente se depara com os axiomas de Peano, né? Ou também conhecidos como axiomas de Dedekind-Peano. E ele também é conhecido pelos cortes de Dedekind, que é um assunto que a gente vê inicialmente no curso de análise, né? Basicamente, os cortes de Dedekind, né, são... a gente tem subconjuntos dos racionais, e a gente usa eles para... que cumprem certas propriedades, tá? E a gente usa eles para construir um corpo ordenado completo, tá? Então, já vou dar um spoiler aqui, eu sei que muita gente já sabe, já tem um conhecimento aí de várias estruturas algébricas, mas... o conjunto dos reais é um corpo ordenado completo, né? Porque é corpo porque eu consigo pegar 2 caras, tal que a multiplicação deles dá 1, né? Ou seja, eu pego um elemento x do conjunto dos reais e consigo um elemento x elevado a menos 1, né, que é o inverso multiplicativo de x, tal que a multiplicação deles dá 1, né? E o conjunto dos reais é um corpo ordenado porque segue as propriedades de corpo ordenado, né? Porque é o seguinte...
a gente toma um subconjunto contido em R de números positivos e que cumprem certas propriedades, né? A gente chama de corpo ordenado. E ele é completo porque, pelo seguinte lema, todo subconjunto não vazio contido nos reais, né, limitado superiormente com um supremo, né, possui um supremo, é isso que eu queria dizer, que ele é um corpo arquimediano, né, um corpo ordenado completo. Então, Dedekind foi um matemático muito famoso, bastante conhecido, né, por todos nós. E aqui, o Frenkel, ele deu a primeira definição axiomática de anéis, em 1914. O Frenkel também ele é muito conhecido para o pessoal de teoria dos conjuntos, né? A gente conhece os axiomas de Zermelo Frenkel, então a gente estuda isso na fundamentação, né? De teoria dos conjuntos, então é um matemático bastante conhecido. Aí, aqui o tópico 1.2 algumas estruturas algébricas. Eu só coloquei algumas mesmo, tá? Mas existem outras, várias, na verdade. Mas eu só coloquei essas que são mais simples, né? E eu vou falar sobre elas aqui ao longo da apresentação. Anéis, né? Então, a definição é o seguinte. Seja um conjunto não vazio, onde a gente define duas operações, né, soma e multiplicação, né, funções, onde a gente pega um pau ordenado, xy, do produto cartesiano A por A, né, e leva no próprio A, leva na soma x mais y. Da mesma forma, pega um pau ordenado do produto cartesiano e leva no produto, né, x vezes y. Então, sejam essas funções, a gente diz que A, um conjunto não vazio, munido dessas operações, é um anel se forem satisfeitas todas as propriedades de anel. Aí eu não coloquei aqui as propriedades de anel, tá? Porque eu iria me estender muito falando, mas são bem simples, a gente vê isso o tempo todo, né, no curso de matemática. Mas basicamente a gente tem comutatividade, distributividade do produto em relação à soma, existência de elemento neutro, existência de elemento simétrico, e por aí vai. Aí a gente prova cada uma... a gente diz que um conjunto não vazio munido dessas operações vai ser um anel se satisfizer todas essas propriedades. Aí tem aqui algumas afirmações, né? O elemento neutro de A é único, o inverso aditivo de cada elemento é único, é chamada a unidade de A, e ela é única. E para todo elemento de A, né? Aqui, ó, essas propriedades aqui, deixa eu colocar a canetinha aqui. Para todo elemento de A, o zero de A vezes x é igual ao zero de A. Tá? Isso aqui é bem simples também de mostrar, mas eu não coloquei aqui para não me estender tanto. Aí a gente chega aqui num dos pontos principais da apresentação, que fala um pouco sobre alguns anéis, e em especial o conjunto dos inteiros módulo N. Aí eu coloquei aqui, né, alguns anéis, alguns exemplos de anéis, tá? Existem outros também. Os inteiros, os racionais, os reais, os complexos, né? Os inteiros módulo N. Então, eu tenho aqui uma proposição, né? Se N pertence aos naturais, tirando o zero, então, Zn, né? O conjunto dos inteiros módulo N, é um conjunto que contém exatamente N classes de equivalência, né? A classe do zero, classe do 1, até a classe do N menos 1. Aí alguém pode perguntar, mas por que não tem a classe do N? Mas se você for ver, a classe do N é igual à classe do zero, módulo N, tá? Porque isso vai remeter a um conceito que eu vou falar agora, que é de congruências, que eu sei que todo mundo já estudou, todo mundo já sabe, mas para quem não é da matemática e ainda não ouviu esse assunto, é interessante saber, né? Então, eu coloquei aqui anéis congruentes na definição. Dados dois inteiros, a gente diz que A e B são congruentes módulo M, tá? Com M positivo. Se M divide a diferença, A menos B, tá? Então, a gente denota assim, A é congruente a B, módulo M. E isso aqui é equivalente a dizer que A e B deixam o mesmo resto quando divididos por M, tá bom? Então, aqui, ó, isso aqui que eu coloquei em verde, aqui, ó. A é congruente a B módulo M, se somente se existe um inteiro tal que A é igual a B mais K vezes M. Então, a ida já vai da definição, né? Então, se A é congruente a B módulo M, então M divide a diferença de A menos B, isso implica que existe um inteiro tal que A é igual a B mais K vezes M.
E a volta para isso também é imediata, porque dada a existência de um inteiro que satisfaz isso daí, a gente tem que M dividir a diferença e A é congruente a B módulo N. Tá? Isso aqui é bem simples. A gente estuda bem isso em aritmética modular, né? Inicialmente a gente vê isso no curso de teoria dos números, tá? Mas isso aqui vai ser essencial para a construção dos anéis quocientes. Né? A gente vai trabalhar com ideais e tudo mais. Tá bom. Deixa eu colocar aqui, deixa eu descer um pouco. Então, eu fiz aqui um desenho, meio que um desenho para ilustrar o que está acontecendo, de algumas estruturas algébricas, tá bom? Então, eu coloquei só duas, tá? Que são mais básicas, né? Como eu coloquei no resumo, essa palestra é de caráter, assim, introdutório, então eu vou colocar as coisas mais básicas mesmo, que a gente vê. Então, temos aqui os corpos dos domínios, né? Aí tem a definição. Eu falei inicialmente, um pouco atrás, de corpos, né? Eu disse que o conjunto dos reais era um corpo ordenado completo. Eu já tinha dado um spoiler. Mas a gente disse que A é um corpo se todo elemento não nulo de A é invertível, tá? E definição de domínio é a seguinte. Dizemos que A é um domínio de integridade, ou anel de integridade, ou simplesmente domínio, se A não possuir divisores de zero. Aí eu anotei isso daqui, né? Então, A é sem divisores de zero quando, dados dois elementos em A, o produto deles dando igual a zero, então, ou A é zero, ou B é zero, tá bom? Aí agora, como eu fiz aqui essa apresentação nesse aplicativo aqui, já justamente para escrever aqui na mesa digitalizadora, vou fazer alguns exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei do anel dos inteiros módulo N, então, a gente já pode começar fazendo um exemplozinho. Vamos olhar para Z4, né? O conjunto dos inteiros módulo 4. Então, quem que é esse conjunto? É a classe do 0, a classe do 1, a classe do 2 e a classe do 3, né? Até a classe do N-1. Eu tinha explicado lá anteriormente. Então, vamos pegar aqui um elemento, sei lá, 2. Vamos pegar o 2 e multiplicar por cada elemento desse conjunto. A classe do 2 multiplicada pela classe do 0, isso aqui é igual à classe do 0. A classe do 2 multiplicada pela classe do 1, isso daqui é igual à classe do 2. A classe do 2 multiplicada pela classe do 2, né, é igual a multiplicação dos inteiros, né? É igual à classe do 4, tá? Mas olha, a classe do 4 é igual à classe do 0 em Z4, os inteiros módulo 4. Por quê? Porque a gente viu lá a definição de congruência. Por quê? Porque 4 é congruente a 0, módulo 4, tá bom? Porque 4 divide a diferença. 4 menos 0. Então, o produto da classe do 2 vezes a classe do 2 é igual à classe do 4, que é igual à classe do 0. Tá? E falta o que agora? Falta multiplicar a classe do 2 vezes a classe do 3. Isso daqui dá igual à classe do 6. Mas a classe do 6 é igual à classe do 2, né? Em Z4. Pois, né, novamente... Pois 6 é congruente a 2 módulo 4. Né? O 4 divide a diferença, né? 6 menos 2. Tá. Aí vamos olhar. A gente fez a multiplicação. A gente pegou a classe do 2 e multiplicou por cada elemento aqui desse conjunto. E, ó, a gente obteve o 0. Deixa eu colocar aqui de outra cor. A classe do 0 é diferente da classe do 1. A classe do 2... também é diferente da classe do 1. A classe do 4, que é igual à classe do 0, também é diferente da classe do 1, né? E é da mesma forma aqui, esse outro aqui embaixo. Então, eu fiz todos os produtos aqui desse conjunto e não obtive o 1, a classe do 1, né? Então, o que a gente conclui, pelo que a gente tinha visto lá em cima, que Z4 não é corpo. Porque eu não consegui o 1 na multiplicação. Aí vamos fazer outro exemplo. Agora, só que
tentando explicar um pouco do conceito de domínio, né? Então, vamos olhar para Z6. Outro conjunto de inteiros módulo, agora só que dessa vez módulo 6. Z6 novamente, Z6 é o conjunto que tem a classe do 0, a classe do 1, a classe do 2, até a classe do 5, tá? E eu digo para vocês que a classe Z6 não é um domínio. É fácil ver isso, por quê? O que você tem que buscar quando você quer ver se uma coisa é domínio ou não? Você tem que olhar assim, né, a grosso modo, você olha para esse conjunto aqui e você pensa, poxa, se eu pegar uma multiplicação aqui, der a classe do 0, né? Então, sei lá, vamos pegar o 2 novamente e multiplicar pelo 3. Olha, isso daqui é igual à classe do 6, né? E a classe do 6 é igual à classe do 0, né? Porque, novamente, é aquele conceito. 6 é congruente a 0, módulo 6, né? Mas olha só, eu peguei dois elementos aqui diferentes de 0, o 2 e o 3, tá? Diferente da classe do 0. E o produto deles é igual à classe do 0 aqui, porque a classe do 6 é igual à classe do 0. Aqui, ó. Então, 16 não pode ser domínio, tá? Porque eu peguei dois elementos diferentes de 0 e o produto está dando igual à classe do 0. Aí, uma observação que eu vou colocar aqui é que é o seguinte. Observação. Os anéis finitos de inteiros módulo n, né? Zn, não são domínios. Quando n for um número composto. Por quê? O que acontece? O que é um número composto? Um número que não é primo, né? Então, o número que não é primo, né, pelo teorema fundamental da aritmética, admite uma decomposição em fatores primos, né? E daí, você olhando para Zn, com n sendo um número composto, você pode encontrar um produto, né, aqui, dessa forma aqui, n igual a A vezes B, né, n, um número composto, ele é fatorado em ele pode ser escrito como um produto de primos. Então, isso aqui pode ser igual a 0, tá? N sendo composto. Como a gente fez um exemplo aqui, em cima. É uma curiosidade, eu vou falar um pouco mais também sobre isso, um pouco mais na frente, mas quando n for primo, a gente diz que Zn é um corpo. Quando n for primo, tá? Então, ok. Vamos descer um pouco mais. Deixa eu descer aqui. Ok. Isso aqui é bem simples, eu coloquei já para dar uma ideia assim, de demonstração, principalmente para quem não é da matemática e é um pouco curioso nesse negócio de demonstração, né? Como é que a gente começa, de onde a gente parte e tudo mais. Então, aqui eu tenho, se há um corpo, então há um domínio. Então, eu tenho aqui uma implicação, né? Então, olha só. A gente quer provar que há domínio nos utilizando do fato de que há um corpo, né? Só que a gente já sabe como mexer, né, com esse negócio de corpo que a gente viu lá, da multiplicação e tudo mais. Então, o que a gente quer fazer? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, sejam XY, a ideia é essa, né? Sejam XY elementos de A, tal que esse produto aqui é igual a 0. Olha só, se x for igual a 0, acabou, né? Porque daí x sendo igual a 0, 0 vezes y vai dar igual a 0. E olha, eu tenho um elemento diferente tem um elemento sendo igual a 0, que é o x, não importa que y seja, isso vai dar 0. E daí eu vou ter um domínio. Mas suponha que x é diferente de 0. Aí agora a gente vai utilizar o fato de que há um corpo, né? Então, como A é corpo, aqui pela nossa hipótese,
como é corpo, existe... Isso aqui acontece, né? X menos 1 vezes X é igual a 1, né? A unidade aqui do corpo, né? Então, o que a gente tem agora? Assim, agora o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse produto aqui, I vezes Y igual a 0, escrever ele aqui, né? Assim, X vezes Y igual a 0, o que a gente pode fazer aqui? Como é corpo, né? A gente pode multiplicar ambos os lados aqui por x elevado a menos 1. Aqui, ó, x elevado a menos 1, tá? Multiplica isso daqui. E, ó, eita, ficou um pouco errado aqui. Sinal de igual. Aí a gente aqui pode agora usar o fato de que a multiplicação aqui é associativa, né? A gente pode usar a associatividade da multiplicação. Aí daí a gente fica com x elevado a menos 1 vezes x, aqui entre parênteses, né? Multiplicado por y. Isso aqui vai ser igual a 0. Por quê? Porque eu tinha falado anteriormente que qualquer coisa vezes 0 é igual a 0, né? Então, isso aqui é justamente igual a unidade, 1, né? E 1 vezes y igual a 0. Isso aqui só pode ser y igual a 0, né? Então, a gente supôs ali que x é diferente de 0, e a gente concluiu que y é igual a 0. De fato, se é um corpo, então é um domínio. Por isso que eu coloquei esse desenhozinho aqui, tá? Inicialmente, né? Perceba que os corpos estão contidos dentro ali do conjuntinho dos domínios. É bem simples, né, essa ideia, mas para quem não é de matemática, né, entender, assim, como é que a gente começa uma demonstração, como é que os argumentos que a gente usa, né, esse aqui são coisas bem simples. Aí tá bom, agora a gente chega na cereja aqui do bolo. Ideais, né? Deixa eu tomar aqui um golinho de água. Definição. Então, seja A um anel, é um subconjunto I contido em A, é ideal de A se, né? O zero de A pertence a I, para todo XY pertencente ao ideal, a soma deles tem que estar no ideal, tá? E para todo cara do anel e outro cara do ideal, né? O produto tá no ideal. Então, isso a gente chama de... que aqui, o ideal, no caso, é fechado para um produto externo, né? Aí eu coloquei uma perguntinha aqui. Eu sou cheia das graças. Eu sempre rabisco minhas notas que eu escrevo com essas coisas, observações. Isso aqui nos recorda algo? Bom, para quem já pagou álgebra linear, né, sabe que isso aqui tem uma certa semelhança, né, com subespaços vetoriais. Olha só, um espaço vetorial é um conjunto, né, como a gente estuda lá na definição, é um conjunto que tem soma e multiplicação por escalar, que satisfaz algumas propriedades, né? Para ser espaço vetorial, tem que satisfazer todas as propriedades de espaço vetorial. E, olha, um subespaço vetorial é um conjunto que está contido num espaço vetorial. Ele, por si só, ele já é um espaço vetorial, né? O vetor nulo tem que estar no subespaço vetorial. Dados os dois caras do subespaço vetorial, a soma tem que estar dentro do subespaço. E a gente diz que, quando a gente está estudando álgebra linear, que a gente estuda o espaço vetorial sobre um corpo, né? Um corpo de escalares. Então, dado um alfa pertencente, um alfa escalar, né? A gente multiplicar ele por um elemento do subespaço, o produto tem que estar dentro do subespaço, tá bom? Para ser subespaço. E outra coisa que a gente lembra também é que o vetor nulo, né, e o subespaço, eles são ditos subespaços triviais, né? É uma coisinha que a gente aprende. Aí eu só falei isso mesmo só para dar uma recapitulada, né, e falar um pouco também de álgebra linear, porque, afinal de contas, um espaço vetorial também é uma estrutura algébrica, né? Ok. E álgebra linear, todo mundo aí que é de exatas, né, paga, então isso é bem mais acessível. Pronto. Aí, aqui, seja F de A em B um morfismo de anéis.
Então, novamente, sei que muitos já sabem essa palavra morfismo, mas para quem não sabe, morfismo é a mesma coisa que função, tá? Também chamado de morfismo, função ou homomorfismo. Tem esses 3 nomes aí. Tem gente que chama de mapa também, né? Mas seja de A em B é um morfismo de anéis. Eu não coloquei. Nossa, esqueci de colocar, mas tem problema, não coloco agora. Então, o morfismo de anéis satisfaz essas coisinhas aqui, ó. F de x mais y é igual a f de x mais f de y, tá? Que mais? A f do produto, né? F de x vezes y é igual a f de x vezes f de y. A f, como eu estou tratando aqui de anéis, né? Então, se eu tenho a unidade do anel A e aplico a F, aplico o morfismo, isso me leva lá na unidade do anel B, tá bom? Da mesma forma, o do zero também. F de 0A, quando eu pego o zero do anel A e aplico o morfismo, isso me leva também lá no zero de B, né? F sendo morfismo e A e B sendo anéis, tá bom? E agora, o kernel, ou também conhecido como núcleo, né? O núcleo desse morfismo aqui é um ideal de A. Ora, novamente, eu venho falando aqui de álgebra linear, mas lá em álgebra linear a gente lembra de núcleo de onde? Lá de transformações lineares, né? Aqui, deixa eu escrever aqui. Aqui. Por quê? Porque o núcleo de uma transformação linear é justamente o conjunto, os elementos do meu conjunto de partida. Só que quando eu aplico a transformação linear, isso me leva ao vetor nulo lá do outro conjunto, né? Da mesma forma, aqui não é diferente. A gente escreve que esse conjunto é assim. O kernel de F é definido como sendo x pertencente ao meu anel A, tal que o morfismo, né, f de x, me leva lá no zero de B, que é o zero lá do anel B, né? Então, isso aqui é a definição de núcleo. E outra afirmação aqui é a seguinte, esse morfismo ele vai ser injetivo se somente se o núcleo do morfismo for igual ao zero do anel A. Aí, novamente, a gente tem que verificar ida e volta, né? Aqui eu não vou me estender tanto, não. Eu só vou precisar disso para uma coisa que eu vou falar logo mais, que é de anéis quociente, tá bom? Então, seja x pertencente ao núcleo. Olha só. Lembra que eu falei aqui, né? O núcleo é esse conjunto aqui, tá? Então, fiquem atentos a isso daí. Então, seja x pertencente ao núcleo. A gente tem que, se eu aplico, né, o morfismo a F, isso vai me levar lá no zero de B. Mas olha só, pela definição aqui de morfismo, a F do zero de A me leva lá no zero de B também, tá? Aí, como eu estou assumindo aqui que F é injetiva, então o X, ele só pode ser o zero, tá? O anel. E a volta, a gente quer agora verificar se F é injetivo. Aí, seja XY pertencente a A, tal que as F são iguais, né? F de X é igual a F de Y. Então, aqui, por F ser morfismo, né? Então, F de X menos Y é igual a F de X menos F de Y, que é igual ao zero do B. E isso me diz que o X menos Y está no núcleo de F. Ou seja, se ele está no núcleo, esse X menos Y é igual ao zero do anel A, tá? Isso aqui implica que X é igual a Y. Aí, logo, F vai ser injetiva. Aí, tá bom. Aí, eu já falei de congruências, né? Eu passei rapidamente, assim, por uma ideia do que é domínio, corpo, ideal, etc. Então, qual que é a motivação, né, dos anéis quociente? Para que isso daí? Sempre é bom a gente se questionar o que a gente está fazendo, né? Poxa, tanto conceito novo, né? Eu mesma, assim, né? Eu escolhi o motivo dessa palestra por eu ter escolhido, porque tipo, a álgebra tem muita coisa nova. A gente vai procurar pesquisar sobre o que é uma palavra, né? Aí surgem outras e outras e outras. É muita coisa, né? Mas, assim, uma das motivações, tá? Para anéis quociente
é o seguinte, é a gente transferir a essência de congruência para outros anéis, né? Porque a gente trabalha com as congruências ali nos inteiros, né? Mas a gente pode levar isso daí para outros lugares, né? A gente pode transferir essa essência da congruência, né? De classes de equivalência e tudo mais para outros lugares. Isso aqui é uma das motivações, tá? Mas podem ter outras assim, né? Ok. Aí agora aqui começa a brincadeirinha. Aqui já vai ficando um pouco mais delicado, que são coisas que a gente já viu aqui, que eu resumi, basicamente, mas agora já começa a ficar um pouco delicado, né? Porque assim, agora a gente tem, novamente, duas operações, soma e multiplicação. Aí agora eu estou tratando do anel A quocientado pelo ideal I. Lembra que eu falei lá, quando uma coisa o que uma coisa precisa ser para ser ideal? Pronto. Aí agora a gente tem aqui, né? Essas operações aqui, assim, definidas, com essas classes de equivalência assim, elas induzem uma estrutura de anel quociente. Tá bom? Ok. Aqui, deixa eu descer um pouco mais. Então, seja A um anel e um ideal de A. A gente já viu essa relação aqui de congruência, né? Aqui. Toda hora eu tô esquecendo de colocar a canetinha na tela. Acho que por vezes vocês acabam se perdendo aí de onde é que eu tô falando. Desculpem aí. Mas, enfim, aqui A é congruente a B, módulo I, se somente se, né, essa diferença aqui pertence a I, né? Onde I aqui é o ideal. Eu vou dar mais exemplos de ideais, tá? Logo um pouco mais à frente, para a gente já ficar familiarizado com as coisas. Bom, eu tenho essa função aqui, psi, né? Que pega o x aqui do meu anel e leva em sua classe, né? Na classe do x, ou seja, pega um elemento do meu anel e levo lá no anel quocientado pelo ideal, né? X, levo na classe de x. Aí, esse morfismo, ele é sobrejetivo. Aí, a gente tem que verificar, né, que é sobrejetivo. Aí, eu já coloquei aqui, né, dados x, y pertencente ao anel, a soma, né, psi de x mais y é igual a classe da soma, né, x mais y, que é igual a classe de x mais a classe de y, né, e isso é igual a classe, isso aqui nada mais é que a própria função psi de x mais psi de y. Isso aqui, eu botei esse pontinho aqui porque também vale para o produto. Ou seja, é justamente o que tem escrito aqui, né? Eu pego o elemento x e y do anel, e quando eu aplico a psi, né, a função, isso vai lá no meu anel quocientado, A por I, e vai nas classes, né? Como é um morfismo, isso daqui tá bem definido, tudo isso daqui tá bem definido, ok. Então, novamente, agora eu pego a unidade do anel A, aplico a função psi, e isso vai lá na unidade, a classe da unidade, né, isso vai na classe da unidade do anel A, né, que justamente é a unidade do anel A quocientado pelo I. E, agora, seja T pertencente a quocientado por I. Então, se T pertence a esse conjunto, né, então existe um X no meu anel, tal que a classe do X é igual a T. Ora, porque o T está nesse conjunto aqui, né? A quocientado por I. Então existe um cara lá no meu anel, tal que a classe desse cara é igual a T, né? Isso é justamente, isso aqui é a psi de X. Ok. Aí mais uma coisa nova, né? Assim, né? Para quem também nunca estudou isso daqui, de psi isomorfismo de anéis, se somente se o ideal I é igual ao ideal nulo, tá? É o ideal nulo.
Um isomorfismo é um morfismo que é bijetivo, tá? Ou seja, a gente tem injetividade e sobrejetividade, né? Então, olha só, a gente viu aqui que psi é morfismo sobrejetivo. O que falta para a gente ter um isomorfismo? Verificar que psi é injetiva, né? Porque daí eu tenho injetividade, sobrejetividade, eu tenho que é bijetivo, né? Que é um isomorfismo. Então, mas π vai ser injetiva se somente se o quer de psi é igual ao ideal nulo. Mas olha só, olha aqui, que eu coloquei aqui. O quer de psi é igual ao ideal, tá? É igual ao ideal I. Então, o que a gente conclui? Que se quer de psi é igual ao ideal nulo, então, se somente se, né, o ideal é o ideal nulo, tá? Pronto. Pronto. Aí, então aqui a gente viu acima o que ele é, né? A gente viu aqui as operações. E aqui eu coloquei aqui, ó, que elas induzem uma estrutura de anel quociente. Mas isso daqui a gente tem que escrever também, tá? Eu não coloquei aqui para não me estender tanto falando, provando tanta coisa de propriedade, enfim. Mas a gente também tem que verificar que isso aqui induz uma estrutura de anel quociente. Né? A gente tem que fazer todos os passos. O anel quocientado pelo ideal I é esse conjunto aqui, a gente viu, né? Que é a classe do X, onde X pertence a A. E aqui, isso aqui já fica bem evidente, né? Que duas classes vão ser iguais, se somente se elas são congruentes, né? E isso daqui, ó, a gente diz que A está relacionado com B, né, por uma relação de equivalência, e a gente vê que uma relação de equivalência, a gente estuda isso no comecinho do curso, né, que é uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva. Nossa, isso aqui ficou muito legal, né? E transitiva. Relação de equivalência, né? Quando a gente estuda isso daqui, né? Então, dizer que a classe do A é igual à classe do B, né? Se, e somente se eles são congruentes, módulo aqui o ideal. Ok. Vamos olhar agora para Z8. Pronto, eu coloquei lá a definição de ideal, né? Falei um pouquinho e tudo mais, mas eu não dei exemplos, né? De ideais de alguns anéis, né? Tá bom, eu tô colocando as coisas aqui mais simples, tá? As mais simples possível, né? Para o pessoal ter uma ideia. O pessoal que nunca viu ter uma ideia do que tá acontecendo. Então, os ideais... Eita, nem coloquei aqui. Os ideais de Z8, né? Os inteiros módulo 8. Então, quem são esses caras? É a classe do 1, tá? É a classe do 2. Perceba que agora não é o conjunto dos inteiros módulo 8. Isso aqui são os ideais, tá? Cadê? Pronto. Oi! É minha irmã aqui, falando comigo. Mãe, pega a Sabrina. Aqui é a classe do 1. Aqui é a classe do 2. Aqui é a classe do 4. E aqui é a classe do 0. Tá? E o que é isso daqui? São os ideais de Z8. Porque, veja só, esse aqui é o conjunto, a classe do M, né? A classe do M, tal que M divide 8. Tá? Então, esses aqui são os ideais aqui no Z8, né? Porque o 1 divide qualquer número, né? O 1 divide 8, 2 divide 8, 4 divide 8, e o 0 divide 8, né? Classe do 0. Isso daqui, a classe do 0 é a própria classe do 8, tá bom? Porque a gente viu que 8 é congruente a 0, módulo 8. Tá?
Aí deixa eu colocar aqui uma observação. Eu não coloquei. No anel Z, né, nos inteiros, cada ideal dos inteiros é gerado por um número. Tá bom? Cada ideal dos inteiros é gerado por um número. Aqui, esse 2e que eu coloquei aqui, ó. 2e é esse conjunto aqui. São os múltiplos de 2, né? 2n. Minha irmã tá até agora ali me chamando. 2n, tal que n pertence aos naturais, né? São os múltiplos de 2. Olha só, a soma de dois números pares continua sendo um número par, e o produto, né, de números pares continua sendo um número par. Deixa eu ver o que mais tem. Será que eu coloquei mais alguma coisa? Pronto. Aí, aqui eu dei um exemplo aqui dos ideais, né, de Z8, que são esses caras aqui. Deixa eu colocar aqui. Gleice? Oi? Isso daí que tu escreveu com 8 que tu fez aí, que não... Tá cortando um pouco, Guilherme, tua voz. Repete, por favor. Esse ideal que tu fez aí seria o ideal gerado pelo 4, seria isso? Não, esse que eu estou escrevendo aqui agora, o 2e, conjunto dos múltiplos de 2, é um ideal de Z. O que está acima... Esse de cima. O que está em cima é Z8. É Z8. Então tá faltando coisa aí, né? Tá faltando 3, tá faltando... Não, esses daqui são os ideais de Z8. É porque aqui, vê só, quem seria o conjunto dos inteiros módulo 8? É a classe do 0 até a classe do 7, né? Que é até a classe do N-1. Aí, por quê? Qual que é aqui eu escrevi aqui, deixa eu ver. Não escrevi. Mas é isso daqui, ó. É porque tu colocou aí Z8, tu colocou Z8 igual, aí botou uma coisa que não é Z8, aí ficou meio confuso isso, né? Sim. Não, mas isso aqui são os ideais, de fato, Guilherme. Certo. Mas esse aqui, eu não sei se eu escrevi, acho que eu escrevi. Mas é o conjunto dos números naturais, tal que, acho que eu escrevi isso, que M divide 8, com M natural. Né? Porque são os caras que dividem aqui o 8, né? O 1 divide o 8, certo. O 2 divide o 8, o 4, entendeu? E a classe do 0 é igual à classe do 8. Ok, então, para finalizar, acho que eu fiquei um pouco nervosa também quando a minha irmã estava aqui chamando por mim, mas enfim. Alguns campos de estudo que, assim, né, que eu vejo, que eu vi, assim, topologia algébrica, são vários, né? A álgebra, ela se ramifica em diversos lugares, mas eu coloquei em especial esses 3 porque eu simpatizo um pouquinho, acho interessante, assim, só pelo que eu vi superficialmente, tá? Sobre essas áreas aí, eu achei muito interessante. Topologia algébrica, que estuda grupo fundamental, né? Que umas coisas lá, que é grupo de homotopia, é o primeiro dos grupos de homotopia, enfim, eu não sei falar sobre isso, não. Teoria das representações, né? Eu sei que tem gente que já pagou essa disciplina. Justamente, a gente, nessa disciplina, estuda mais coisas relacionadas às estruturas algébricas, né? A gente estuda bem a fundo as estruturas algébricas. Na física teórica, aparecem álgebras de Lie, grupos de Lie, também é uma coisa bem avançada, né? Precisa ir de um caminho muito longo para começar a estudar essas coisas. Mas eu coloquei essas porque
eu acho, assim, interessante, superficialmente, pelo que eu li, assim, sabe? Ok. E uma curiosidade, a minha matemática favorita, gosto muito dela, a Amy, ela criou a primeira fundação axiomática da teoria de anéis comutativos. Então, para quem já pagou essa disciplina também de álgebra comutativa, a Amy ela foi muito importante, né? Porque ela foi uma matemática sensacional. Ela trabalhou em diversas áreas. Né? Ela juntava coisas de física com coisas de matemática, né? Ela tem os trabalhos dela bastante conhecidos, que são os trabalhos das simetrias. Enfim, eu gosto bastante da Amy. Aí, pronto, aqui se encerra a minha apresentação. Eu só quis trazer, assim, uma coisa bem resumida de cada coisinha que a gente estuda inicialmente em álgebra, tá? Dando alguns passando rapidamente por alguns e outros já falando um pouco mais, né? Congruências, anéis, corpos, domínios de integridade. E bem brevemente, né, que eu falei aqui da passagem, né, da álgebra clássica para a álgebra moderna, né? Que, como eu falei, se deu justamente pelo fato de que surgiu uma necessidade muito forte dos matemáticos, né, entenderem e formalizar bonitinho as operações, né, toda a axiomática por trás. E não só, como eram antigamente, né, os antigos, só estavam preocupados só em fazer equações e obter resultados para usar no dia a dia. Né? Então, assim foi a grande virada, né, da álgebra clássica para a álgebra moderna. Então, deixa eu fechar aqui. Foi basicamente isso a minha apresentação. Então, eu peço desculpas aí se eu fui muito rápida, se eu falei muito, ou se minha irmã acabou atrapalhando aqui, eu acabei ficando nervosa também. Mas eu escolhi esse tema de apresentação, porque eu gosto muito, muito de álgebra. E, assim, né, pretendo estudar devagarzinho essas coisas, né, pagar outras disciplinas. Eu tô pagando essa disciplina agora, de álgebra, nesse quarto período, junto com análise, cálculo 3. E, bom, essa é a caminhada, né? A gente devagarzinho vai juntando as coisas e melhorando. Muito obrigada, gente, todos vocês que compareceram, meus colegas de curso, meus colegas do Twitter também, físicos, enfim. Eu acho que eu fiquei um pouco nervosa, comecei a tagarelar, mas espero que eu tenha passado uma visão bonita da álgebra para vocês. Ai, Márcia, obrigada, eu nem sabia que estava aqui. Um beijo, Márcia. Ai, meu Deus, agora eu tô com vergonha. Meus amigos aí olhando para mim. Parabéns, Gleice. Foi muito interessante a palestra. É normal, eu também fiquei muito nervoso quando eu fui apresentar a primeira. Ainda estou nervoso aqui, Eu né? tô Primeira aqui. vez que eu estou sendo aqui o chairman, né, do Nossa, colóquio. até Jonathan está também. Meu Deus, está quase todo Tem mundo. bastante Se gente eu aqui soubesse que os para meninos estavam prestigiar a aqui, eu nossa. já teria tido um ataque de pânico, de nervosismo aqui. Tudo bem. Não tem para que ficar nervosa, não. Tu é braba. É, Aí. Bom, então agora a gente vai abrir para perguntas, né? Comentários. Se alguém tiver alguma coisa, alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, esse é o momento. é hora de vocês me pegar aí. Vou pegar a Pegar Gleice no fogo agora. agora. Olha, Ana Graciele, senhora da álgebra. Cadê você? Brincadeira. É que eu perturbo muito Ana, que eu tô querendo trazer ela para estudar álgebra, né? Estudar mais coisa de álgebra, e ela só quer saber de combinatória, de grafos para lá e para cá, né, Ana? Mas, enfim. Daniel tem uma perguntinha. Pode abrir o microfone e fazer a perguntinha, Daniel.
Oi, primeiramente, parabéns pela palestra, né? Só uma coisa, essa nomenclatura que tu usou para chamar as funções de um anel para o outro, né, que satisfazem aquela propriedade de preservar a soma e tudo mais, você chamou de morfismo, né? Aí eu notei que, assim, isso é uma linguagem que o pessoal geralmente usa mais, né, para falar de linguagem da teoria das categorias, né? Eu queria saber, tipo, se você podia falar um pouco sobre isso. Não, é porque, assim, do livro que eu estudei, né, eu não usei só um livro, usei diversos livros e acompanhei playlists também de um professor de álgebra, mas é porque eu não sei explicar, mas lá no livro que eu estudei já tinha a palavra morfismo, né? Também a gente pode chamar de homomorfismo, função, né? E aquela outra palavra lá, isomorfismo, é o que eu tinha explicado, né? É um morfismo que é injetivo e sobrejetivo. É uma objeção. Eu sei que é muito novo, é muita palavra nova, principalmente para quem é de fora e nunca estudou essas coisas, né? Mas álgebra é isso. A gente vai pesquisar, sei lá, uma coisa que a gente está com curiosidade na Wikipédia e acaba que a gente abre uma coisa e tá 20 páginas abertas na Wikipédia, né? Porque, sei lá, vamos lá pesquisar de monoide. O que é um monoide? Pronto, a gente abre. Mas é isso e aquilo. A gente abre outra página. Isso é muita coisa, gente. Álgebra é muito, muito detalhe. E aqui eu trouxe o básico do básico, só para ter uma ideia geral do que está se tratando. Enfim. Entendi. Uma outra Mas coisa, assim, acho que só para... tu vai quer falar, é, Guilherme? Daniel, só para sanar a tua dúvida, sim, isso de fato vem de categorias, né? Porque tem muita influência dessa parte da álgebra universal, né? Onde Isso. você vai ver muito essas palavrinhas, né? De categoria. Quem já estudou um pouco de categoria já está acostumado com isso, né? A palavra morfismo, monomorfismo, epimorfismo, né? Isomorfismo, tudo isso são jargões lá de categorias que mais recentemente, né, estão usando mais essa linguagem para ensinar álgebra de um modo geral, né? Antigamente era mais comum utilizar o termo ainda hoje, né? É bem comum usar o termo homomorfismo e homeomorfismo, função contínua, né? No, você tinha um nome específico para cada área da álgebra, mas agora estão querendo usar essa linguagem mais unificadora. Aí, só uma última coisa, né, só para complementar, é que no meio da palestra o Guilherme tinha chamado a tua atenção sobre aquela questão dos inteiros módulo 8, né, que eu acho que foi só uma anotação que estava um pouco estranha, né, que acho que tu quis dizer o conjunto dos ideais Isso. dos inteiros módulo 8, né, mas acabou saindo um pouco errado, não sei se tu viu, mas é só porque você escreveu o conjunto que contém as classes de equivalência 1, 2, 4 e 8, né, no caso. Isso. Aí, então, só que aí, acho que foi só essa confusão que teve, né, no meio, e aí, só pra... Isso. isso, então, Né? mas Ok, obrigada, Guilherme. Obrigada, Daniel, por me lembrar. Eu vou corrigir isso. Eu também fiquei um pouco nervosa nessa parte por conta da minha irmã. Tava com medo que ela entrasse aqui e derrubasse minhas coisas, porque o problema aí do home office, né? eu já tava nervosa, né? Mas, enfim. Tá bom, obrigado pela apresentação de novo. Obrigada, Daniel. Eu vou corrigir isso daí. Muito obrigada. Mais alguém tem algum comentário? Se ninguém quiser falar, eu vou só fazer um comentário rápido aqui. Rapidinho. Obrigada, Lucas Pereira, pela presença. O Eduardo também estava aqui, mas acho que ele já saiu, não sei. Já saiu. São meus colegas de outras universidades, tá? Tem alguns aqui. O Lucas é físico. Saiu não, o Eduardo tá aqui ainda. Eduardo tá aí? Eduardo. Meus amigos aí do Twitter estão sempre lá comentando memes de matemática comigo, né? Bom, obrigada, gente, por comparecer aí. Eu fico muito feliz a presença de vocês. Mesmo a gente nunca tendo se visto, eu considero a amizade de vocês aí da internet. É isso. Bom, então eu vou fazer meu comentário aqui, já que ninguém se manifestou. A gente estava conversando aqui no chat, né? O Lucas aqui estava comentando, né? Sobre essa questão
das aplicações, né, da álgebra abstrata, que na sua origem teve uma certa resistência, né, de muitos matemáticos para aceitar que matemática fosse feita dessa forma tão estranha, né, tão descolada da realidade. Mas é curioso ver, né, como uma coisa que era tão descolada da realidade há alguns anos atrás, hoje ganhou né, uma aplicabilidade tão grande, né? Tem. Obrigada, Matheus. Tchauzinho. Boa Obrigado, noite. Matheus. Boa noite para você. Então, você tem muita aplicação da álgebra na física, né? A física Isso. moderna é uma ferramenta muito útil para resolver problemas da física e tudo mais, né? E uma coisa que começou lá atrás, né, com o Galois, o Abel, né, principalmente, acho que foram os pioneiros aí nesse trato da álgebra e hoje em dia, né, conseguiu a gente tem essas aplicações tão interessantes aí dentro da física, né? Isso, exatamente, Guilherme. Aí eu dei aqueles exemplos lá, né, teoria das representações, física teórica, porque eu coloquei aqueles justamente porque, assim, eu acho interessante, sabe? Como eu tinha falado, pelo que eu tinha lido superficialmente, são áreas gigantescas que tem muita álgebra, né, muita coisa, assim, envolvida, enfim. Mesmo que eu, assim, não vá para essa área de pesquisa um dia, mas eu vou ficar estudando isso, né, porque eu gosto. Sim. Bom, então acredito que seja isso, né? Acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação aqui. E mais uma vez, obrigado, Gleice, pelo colóquio, bem interessante, né? Obrigado a todos Obrigada. pela presença, né? E eu espero que tenhamos mais desses.